Bom, agora abra a palavra de Deus, se você está aí com a palavra de Deus, em Mateus 22, versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E é um versículo pequeno, mas é um versículo que fala muito aos nossos corações. E antes da gente entrar no tema da nossa mensagem de hoje, que é guarde o teu coração, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do versículo citado acima. Bom, nós sabemos que o coração, ele é uma engrenagem principal para nos manter vivos. Qualquer um de nós, precisa do coração pulsando, do coração batendo para a gente se manter vivo. Você já ouviu falar que na morte cerebral o cérebro morre, mas o coração ele continua ali batendo, levando tudo aquilo que os órgãos necessitam. Então o coração ele é um órgão vital para a vida do ser humano. E através do coração é que o sangue é bombeado. Então esse sangue é bombeado e ele leva oxigênio a todos os órgãos do nosso corpo, fazendo assim com que todo o nosso corpo funcione em uma harmonia. Tanto é que quando há alguma coisa errada com o nosso coração, nós temos que correr e ficamos até preocupados quando temos uma arritmia, quando o nosso coração começa a acelerar, a bater mais forte, e isso nos preocupa. Mas o nosso coração, ele é uma coisa tremenda feita por Deus. Não é à toa que Deus cita o coração, ele não fala só do coração físico em sua palavra, mas o coração em todos os sentidos. Então, amados, nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre o coração e vamos falar também um pouquinho mais do porquê guardar o nosso coração. Mas antes disso, eu queria dizer para você que amar a Deus implica a dar a Deus o nosso coração. Como é que nós damos a Deus o nosso coração? Nós damos ao Senhor o nosso coração quando nós damos o governo de nossa vida a Deus. Quando nós deixamos em suas mãos todas as coisas que nós vamos resolver, nós estamos dizendo ao Senhor e confiamos nele, nós estamos dizendo ao nosso Deus que nós o amamos de todo o nosso coração. E assim como nós não podemos viver sem que o nosso coração bata, nós também não podemos viver se Deus não estiver na nossa vida. Muitas pessoas têm andado hoje sem Deus, muitas pessoas têm deixado de adorar a Deus. É como se fossem mortos-vivos. Mas nós que louvamos a Deus, que engrandecemos o nome do Senhor, que o adoramos de todo o coração, colocamos o governo das nossas vidas na mão do nosso Deus Todo-Poderoso e Ele com certeza vai cuidar de cada um de nós. Então você já sabe que se seu coração parar de bater, você morre. E o seu coração espiritual também, ele não pode deixar de bater. Daí o cuidado que nós temos que ter com o nosso coração. E ele fala também de toda a nossa alma. Bom, a alma é a sede das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Ela mantém ali armazenada todas as informações nervosas que nós chamamos de emoção e que geram o sentimento. Então, amar a Deus com toda a nossa alma nos ensina a deixar a hipocrisia ao identificarmos os sentimentos ruins que estão em nosso coração. Então, existem sentimentos que nós devemos levar ao nosso Deus. Quando nós não levamos ao nosso Deus, nós não estamos engrandecendo o nome do nosso Deus com a nossa alma. Então, nós devemos levar os nossos sentimentos, Aqueles sentimentos mais ruins, como ódio, como inveja. Hoje, infelizmente, muitas pessoas falam que é o dia da mentira e nós conhecemos e sabemos quem é o pai da mentira, mas na nossa vida tem que ter verdade e nós temos que ter verdade ao chegarmos ao nosso Deus e relatar para Ele os nossos sentimentos. Precisamos dizer a Deus o que realmente estamos sentindo para que Deus direcione as nossas vidas. Então quando nós amamos nosso Deus de toda a nossa alma, nós entregamos as nossas emoções, nós entregamos os nossos sentimentos ao nosso Deus. E ele fala também com todo o nosso entendimento. Então, amá-lo com todo o nosso entendimento nos leva a desejá-lo
apenas por liberdade, com liberdade. Nós não somos obrigados a estar na sua presença, mas nós amamos estar em sua presença. Nós queremos que Ele tome as decisões, nos oriente em todas as decisões que nós tomarmos. Também nós renunciamos aquelas coisas que vêm às nossas mentes, muitas coisas que às vezes o nosso coração nos diz para fazer que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então nós renunciamos. Isto é amar a Deus com todo o nosso entendimento. E quando nós não amamos a Deus com todo o nosso entendimento, nós ofendemos a santidade de Deus. Porque nós sabemos que hoje no nosso mundo existe muitos sentimentos que são terríveis, né? Como a agressividade, a imoralidade e tantos outros hábitos que são familiares, infelizmente, né? Na sociedade em que nós vivemos. Então levamos a Deus, amamos a Deus com todo o nosso entendimento, né? Estamos dispostos a nos submeter todas as nossas faculdades intelectuais ao nosso Deus. Então Deus, nós dedicamos a nosso Deus todos os nossos pensamentos, toda a nossa intelectualidade e nos rendemos aos seus pés, nós nos colocamos diante do nosso Deus. Então todo esforço que nós fazemos intelectual, nós colocamos na presença do Senhor. Isso é amar a Deus com todo o nosso entendimento. E diante de tantas coisas que nós temos vivido esses dias, coisas, né, que a gente não queria viver, eu jamais imaginei viver estes dias que nós estamos vivendo. Mas uma coisa nós sabemos, nós precisamos guardar no sentido de preservar o nosso coração. Nós já vimos que o nosso coração é essencial. Se ele parar de bater, nós morremos. No sentido espiritual é a mesma coisa. Nós temos a necessidade de preservar o nosso coração. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, no capítulo 17, verso 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A palavra do Senhor diz no versículo seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então você viu que o nosso coração, ele é enganoso e ele é demasiadamente corrupto. Então nós não podemos confiar no nosso coração, mas nós podemos sim guardar e preservar o nosso coração. Porque se nós guardarmos o nosso coração, preservarmos o nosso coração, isso não nos levará a uma morte espiritual. Mas se nós deixarmos de proteger o nosso coração, com certeza isso nos levará à morte espiritual. Em Provérbios 4:23 diz a palavra do Senhor: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois deles procedem as saídas da vida. Então o coração, ele é depositário de sabedoria e fonte de tudo que afeta o nosso discurso ou nossa fala, fonte de sabedoria e também a nossa visão e a conduta. Então o coração, ele é a fonte de todas essas coisas. Olha só que interessante, né? Ele está ali incluído na nossa fala, na nossa visão e na nossa conduta. E além disso, a palavra de Deus diz lá em Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, como que nós sabemos que nós preservamos, guardamos o nosso coração? Porque nós sabemos que a resposta certa vem do Senhor. Então, nós temos que dar o governo do nosso coração ao nosso Deus. Nós não podemos deixar o governo do nosso coração em nossas próprias mãos, em nossos próprios sentimentos. Mas temos que depositar no Senhor, deixar que o Espírito Santo de Deus dirija a nossa vida. E para isso nós temos a palavra de Deus. Na palavra de Deus está tudo contido, tudo aquilo que agrada a Deus e tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Então nós temos que ter essa consciência daquilo que agrada ao Senhor e deixar que Deus, o Espírito Santo dele, dirija as nossas vidas. Então guarda o teu coração. Não acredite nas saídas da vida, mas acredite e confie em Deus, porque Ele tem a resposta
resposta certa para as nossas vidas. Também devemos guardar o nosso coração, pois ele determina o nosso caráter. Lembra que nós falamos lá em cima, um pouquinho antes, sobre a conduta? Conduta é a mesma coisa, está no mesmo ramo do caráter. Então a palavra de Deus diz em Provérbios 27:3, pois como imaginou na sua alma, assim é. Ele diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então devemos a todo custo nos afastar da hipocrisia. Que hipocrisia? O que é hipocrisia? Hipocrisia é o ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos e intenções. Mas isso não é só com relação às pessoas, principalmente para Deus. Quantas vezes nós vamos orar e nós tentamos dissimular para Deus aquilo que nós realmente estamos sentindo? Quantas vezes nós queremos alguma coisa e fingimos para Deus que não queremos? Então nós não podemos fazer isso. Nós precisamos sim deixar que Deus tenha o governo do nosso coração e nos afastar desse tipo de hipocrisia. Você lembra de Davi? Lá, Davi, diz a palavra do Senhor, que é um homem segundo o coração de Deus. Ele pecava? Sim, ele pecava. Ele fazia coisas ruins? Sim, ele fazia. Ele armou o assassinato até de Urias para ficar com Batseba, quando esta ficou grávida. Então, mas ele tinha uma coisa muito interessante, Davi. Quando Natan chegava para ele, ou quando Deus o despertava e falava, você pecou, aquele homem ele rasgava o seu coração diante de Deus. Então nós precisamos justamente isso, deixar de ser hipócritas nas nossas orações, rasgar verdadeiramente o nosso coração diante do Senhor. E nós precisamos fazer isso urgente, para que o nosso coração não fique contaminado com todas as coisas que tem no mundo. Então rasgue o seu coração diante de Deus, como Davi fazia. Fale para ele, não dissimule, seja o sentimento que você estiver sentindo. Se não é um sentimento bom, se é um sentimento que está afligindo o teu coração, diga para Deus, isto aflige o meu coração, mas não minta para o Senhor. Seja criterioso em tudo que você vai fazer e principalmente para o nosso Deus. Devemos também guardar o nosso coração, pois o mesmo, se não dirigido por Deus, é fonte do mal. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 15, verso 18 e 19. O que sai da boca, porém, procede do coração, e isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Então você pode imaginar hoje, se as pessoas tivessem prazer em falar das boas novas, como elas falam das coisas más, das más notícias, olha só, quantas vidas não estariam perdidas, quantas pessoas não teriam morrido, quantas pessoas não teriam recorrido ao suicídio se realmente houvessem homens que começassem a espalhar as boas novas do Evangelho, as boas novas de esperança, as boas novas do amor, as boas novas de vida. Quantas pessoas estariam vivas nesse momento? E eu posso dizer mais para você, quantas pessoas não estariam desesperadas, como hoje nós vemos dentro dos lares, pessoas desesperadas, com medo da morte, com medo da doença, com medo de qualquer coisa, porque as boas novas, elas não têm sido propagadas. Nós precisamos ser agente das boas novas de Cristo, e a Bíblia, ela está repleta de boas novas. É um livro de esperança, é um livro que fala de redenção, é um livro que fala de salvação, é um livro que fala de liberdade. É isso que a palavra de Deus nos fala. Então, seja um agente das boas novas do Senhor, e pense e repense que tudo está no controle, de Gênesis a Apocalipse, tudo está no controle de Deus. Deus não perdeu o controle dessa nação, Deus não perdeu o controle deste mundo, tudo está no controle do nosso Deus Todo-Poderoso. Também devemos guardar o nosso coração para controlar o nosso falar.
Em Lucas 6,45 diz assim a palavra do Senhor: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, pois da abundância do coração fala a boca. Então você vê aqui que o versículo é bem claro: daquilo que você tiver mais cheio, você vai falar. Se você encher o seu coração de mal, você vai falar só mal. Se você encher o coração do bem, você vai falar o bem. O coração representa a pessoa em sua totalidade, tanto no pensamento hebraico como no pensamento grego. Ele é o centro das principais funções do corpo: físico, intelectual, emocional, moral e espiritual. Então, encha a sua vida com coisas boas, encha a sua vida do bem, encha o teu coração da palavra de Deus, das boas novas do Senhor. Bom, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não, nenhum dos pensadores que eu vi diz assim que o coração era visto como lugar de habitação do Espírito. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Como que o templo do Espírito Santo de Deus pode propagar coisas ruins, coisa das trevas? O templo do Espírito Santo de Deus tem que propagar, sim, falar do pecado, mas falar que existe redenção para o homem, existe salvação para o homem e existe um Deus que tem tomado conta de todas as coisas desde o início da fundação deste mundo. Jesus quis mostrar neste versículo que nós lemos que as ações de uma pessoa resultam das atitudes e escolhas interiores, fossem elas boas ou más. É isso que ele está dizendo. Se você encheu o seu coração de coisas boas, se você tem coisas boas, se você se enche de pensamentos bons, você será um homem de bem. Agora, se você se enche de coisas más, você será uma pessoa má. E eu quero aqui fazer um parêntese, aqui uma aspas para a gente, para você entender um pouquinho. Vale lembrar, né? Quando nós enchemos o nosso coração com as más notícias, o que você está propagando? Você está propagando a morte. Nós sabemos que você e eu, quando nós ficamos só nos enchendo das coisas ruins, das coisas que estão passando, principalmente nos nossos veículos de comunicação, nós vamos ficar contaminados. E como que nós, contaminados, podemos levar as boas novas do Evangelho? Como que nós, contaminados, podemos levar tantas coisas boas que o Senhor fala na sua palavra? Existem tantas promessas, existem uma multidão de promessas que o Senhor nos fez. Nós temos um lar celestial, nós temos uma pátria celestial, nós temos um lugar para onde nós vamos, onde o Senhor está nos aguardando. Nós temos a promessa de que Ele virá buscar a igreja, nós temos a promessa de que muitas coisas o Senhor irá fazer em prol, não só da minha vida, da sua vida, mas de todo aquele que crê do Senhor Jesus. Então pare de se encher com as coisas do mal. Comece a se encher com as coisas que trazem bem ao seu coração, que trazem esperança às pessoas. Jesus, Ele é vida. Jesus é a esperança da glória de Deus. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Tudo é dele. Então Jesus, Ele é o agente de vida. O Senhor, nosso Deus, é o autor da vida. Ele deu vida, Ele soprou nas nossas narinas a vida. Então nós precisamos nessa hora falar de vida, falar de esperança, falar de amor, falar de solidariedade, falar cada vez mais que nós que estamos aqui, a igreja do Senhor Jesus Cristo está aqui para quando você precisar. Nós somos os agentes do Senhor Jesus para propagarmos as boas novas da esperança. Então pare, amado, pare de encher o seu coração com as coisas más. Pare de acreditar em tudo que você vê ou em tudo que você ouve de mal. Comece a resguardar o seu coração. Comece a guardar o seu coraçãozinho para as coisas de Deus. Comece a pensar em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que vem do Senhor, tudo, porque a palavra de Deus diz que Deus é bom. Então tudo que é bom vem dele. Então pare
de só olhar as coisas ruins. Bom, em Mateus 5,8 a palavra de Deus diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Está vendo por que você precisa guardar o seu coração? Está vendo por que você precisa se resguardar das coisas deste mundo? Porque só os limpos de coração verão a Deus. Só os limpos de coração, só aqueles que praticam o bem, que buscam. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar. Nós vamos pecar sim, nós somos pecadores, mas nós, cada dia, temos que lutar contra o pecado, para a gente ser limpo de coração, para a gente buscar realmente a santidade, nos colocar diante da presença do nosso Deus, falar para Ele sem hipocrisia aquilo que nós temos sentido. Então, somente aqueles que mantêm seus corações limpos verão a Deus, não apenas com a percepção de fé, mas na glória dos céus. Existe um céu, existe uma promessa de um novo tempo, de uma nova vida para as nossas vidas. Então, nós temos que parar de ser agentes de morte e começar a ser agentes de vida. E não é à toa que em Provérbios 23, 26, o Senhor diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Nessa noite o Senhor está falando: dá-me o teu coração, porque quando nós damos nosso coração para Deus, Ele vai fazer mudar até o nosso entendimento daquilo que está acontecendo. Deus vai nos revelar coisas tremendas, mas para isso nós precisamos colocar o nosso coração sob o governo de Deus. Você verá que a sua perspectiva da vida vai mudar, porque quando nós colocamos a vida no nosso altar, o governo da nossa vida nas mãos do Senhor, a nossa perspectiva de vida, ela muda. Então escolha a vida. A palavra de Deus diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Confie em Deus. É a única coisa que nós podemos fazer nessa hora: confiar no Senhor, colocar a nossa confiança. A palavra de Deus, quando a gente vê os atributos de Deus, nós vemos que Deus é um Deus onipresente, Deus é um Deus onipotente, Deus é um Deus onisciente, Deus é um Deus forte, Deus é um Deus tremendo, Deus é uma rocha, e nós temos que confiar no nosso Deus, porque nada fugiu ao seu controle. Escolha a vida e confie em Deus. Como nós lemos, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Nós sabemos que o coração, ele determina o nosso caráter, por isso que nós temos que colocá-lo nas mãos do Senhor, para que nosso coração também não seja a fonte do mal, e para controlar o nosso falar, que é essencial nessa hora, controlar o nosso falar, para que tudo que venha a nós de ruim, a gente pode falar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode ver que nessa hora muitas pessoas estão se voltando para Deus. Muitas pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor têm se colocado na presença do nosso Deus. Então confie no Senhor. Confie que Deus não perdeu o controle de nada. Guarde o seu coração, amado. Amém? Vamos orar nessa hora, encerrando, colocando a nossa vida no altar. E não esqueça, domingo às 9 horas temos a EBD. Não deixe de participar. Às 19 horas, compre o seu pão, o seu vinho. Nós vamos ter a ceia do Senhor e uma palavra abençoada. Não deixe de estar contribuindo, sendo fiel à sua igreja. E também não deixe de se inscrever, aqueles que têm pais de adolescentes, para que eles possam aprender mais como tratar e como cuidar dos seus filhos e como cuidar e guardar o coraçãozinho dos nossos adolescentes. Vamos orar, nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela tua presença. Nós queremos te agradecer porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de cada um de nós, Pai. Que agora, meu Deus, que o Senhor vai de encontro a cada um dos lares que estão ouvindo a Tua palavra. E o Senhor nos fez um convite para que nós dessemos o nosso coração ao Senhor nessa noite. Nós queremos, Senhor, nessa noite,
dar o governo do nosso coração a Ti. Queremos colocar, Senhor, a nossa vida no Teu altar, queremos colocar o nosso coração em Teu altar, queremos colocar a nossa família em Teu altar, Pai. Queremos colocar a Tua igreja sobre a face da terra em Teu altar. Que nenhuma arma forjada, Senhor, contra a nossa vida venha prosperar, mas nós estamos debaixo das Tuas asas, Altíssimo, e praga alguma chegará à nossa tenda, Pai. Nós declaramos, Pai, que somos do Senhor, que estamos sob os Seus cuidados, Pai, e queremos que o Senhor guarde e cuide do nosso coração. Nós oramos assim, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Boa noite, amados. Fiquem em paz.